Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 3, por Derek Prince, parte 2, capítulo 1, No Fim dos Tempos. No quinto livro, Imposição de Mãos, examinamos a quarta das doutrinas fundamentais indicadas em Hebreus 6, 1, 2, e designada por imposição de mãos. Agora falta-nos examinar as duas últimas doutrinas da lista, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. A análise dessas duas últimas doutrinas conduz-nos a um domínio de estudo totalmente novo. Até aqui as quatro doutrinas consideradas relacionavam-se todas diretamente com este presente mundo e com o tempo. Contudo, no estudo das duas doutrinas restantes, somos levados pela revelação da Palavra de Deus para este mundo presente e do domínio do tempo para o reino da eternidade. O palco onde ocorrerá a ressurreição dos mortos e o juízo eterno pertence não ao tempo, mas à eternidade. Eternidade, o domínio do ser divino. Muitos sentem-se confusos com essa palavra eternidade. Em geral, são levados a pensar na eternidade como sendo apenas um imenso e longo período de tempo para lá de toda a concepção da mente humana. Contudo, isso não é correto. A eternidade não é apenas a extensão infindável do tempo. A eternidade difere do tempo na sua natureza. A eternidade é um domínio completamente diferente, um modo diferente de ser. A eternidade é o próprio modo de ser de Deus, o domínio em que Deus, em pessoa, habita. Em Gênesis 21, 30 e em Isaías 40, 28, Deus é chamado Deus eterno. No Salmo 92, Moisés dirige a Deus e diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Isaías 57,15 é o próprio Deus que define a sua natureza e domínio eternos. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Essas escrituras revelam que a eternidade é um aspecto da própria natureza de Deus, o domínio onde Deus tem o seu ser. Em Êxodo 3, 13 a 14, lemos que Moisés perguntou a Deus por que nome desejava fazer-se conhecido aos filhos de Israel. E Deus deu a Moisés a seguinte resposta: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aqui Deus apresenta a Moisés duas formas do seu nome: Eu sou e eu sou o que sou. Isso revela a natureza eterna e imutável de Deus. Deus é sempre eu sou. Ele não muda, nem é afetado em nenhuma maneira pelo curso do tempo, que no mundo faz parte da sua própria criação. Para Deus, o passado, o presente e o futuro estão para sempre num presente eterno. Um eterno eu sou. Dessa revelação dada a Moisés veio a forma sagrada do nome de Deus, consistindo de 4 consoantes hebraicas representadas em português por IHWH. Tradicionalmente têm sido pronunciadas como Jeová. Estudiosos modernos sugerem que será mais fidedigno de utilizar a forma Yahvé, significando Ele é, ou alternativamente Ele será. Alguns tradutores têm procurado expressar o significado deste nome com o título O Eterno. No Novo Testamento, as mesmas verdades relativas à natureza eterna e imutável de Deus são manifestas na revelação dada ao apóstolo João, na ilha de Patmos, registrada em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de ser, o Todo-Poderoso. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última. Assim, todo o alfabeto do tempo, do seu princípio ao seu fim, está contido na natureza do próprio Deus. A frase que é, e que era, e que há de ser, resume o presente, o passado e o futuro.
correspondendo assim exatamente à revelação da natureza de Deus dada a Moisés. Eu sou o que sou. O outro título de Deus utilizado aqui, o Todo-Poderoso, corresponde à forma hebraica usada na escritura do livro de Gênesis em diante, El Shaddai. Por exemplo, em Gênesis 17:1, vemos que o Senhor, isto é, Yahvé, revelou-se a Abraão através deste nome, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, pois lemos ali: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. O significado etimológico da expressão El Shaddai parece ser Deus que é suficiente, isto é, o Deus todo-suficiente. Aquele em quem toda a criação está contida, do seu princípio até ao seu fim. O mesmo quadro da total autossuficiência de Deus está manifesto nas palavras de Paulo em Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas tiveram a sua origem em Deus. Todas as coisas são mantidas por Deus. E todas as coisas encontram o seu fim e o seu cumprimento em Deus. Assim verificamos que os diversos nomes e títulos bíblicos de Deus contêm em si uma revelação da verdadeira natureza eterna de Deus. Ao completarmos a natureza eterna de Deus, assim revelada, começamos a formar um quadro verdadeiro da eternidade. A eternidade, corretamente entendida, não é o tempo numa duração infindável. Ao contrário, a eternidade é a natureza e o modo de ser divino, o domínio incriado em que o próprio Deus existe, da eternidade pelo ato ou processo de criação. Deus trouxe à existência o mundo presente e com ele a ordem do tempo, tal como conhecemos, passado, presente e futuro, por um outro ato divino. Deus um dia conduzirá este mundo a um fim, e com ele o tempo tal como conhecemos voltará a deixar de existir. O tempo está direta e inseparavelmente relacionado com a ordem do nosso mundo presente. Com esse mundo, o tempo passou a existir, e com esse mundo, o tempo deixará uma vez mais de existir. Dentro dos limites da ordem deste presente mundo, todas as criaturas estão sujeitas ao processo do tempo. O tempo é um fator na experiência total do homem, que este não tem poder para alterar. Todos os homens deste mundo são criaturas e escravos do tempo. Nenhum homem tem o poder de parar o curso do tempo, nem de o inverter. Esse domínio inexorável do tempo nos assuntos dos homens sempre ocupou o pensamento e as imaginações de homens e mulheres pensantes ao longo da história escrita da raça humana, de diversas e diferentes maneiras e em diversos e diferentes períodos. Os homens têm procurado escapar ao domínio do tempo, mas sempre em vão. O poeta inglês Andrew Marvell deu expressão ao grito da raça humana quando disse: para sempre atrás de mim ouço o carro alado do tempo aproximar-se. Em incontáveis diferentes formas e figuras de retórica, poetas e filósofos de todas as épocas e de todas as providências têm dado expressão ao mesmo pensamento: o inalterável curso do tempo e o domínio inexorável sobre todos os homens e sobre todas as criaturas. Em anos recentes, a física, através da teoria da relatividade, deu uma contribuição notável para a compreensão do tempo pelo homem. Sucintamente, essa teoria declara que as duas categorias de tempo e espaço estão inseparavelmente relacionadas uma com a outra, pelo que nenhuma pode ser adequadamente definida ou explicada, a não ser em relação a uma com a outra. Não podemos definir espaço com rigor sem o relacionarmos com o tempo, nem o tempo sem o relacionarmos com o espaço. Juntos, esses dois conceitos constituem o que a ciência chama o contínuo espaço-temporal. Se procurarmos relacionar esta teoria moderna com a revelação da Bíblia, podemos dizer que esse contínuo espaço-temporal é o quadro na qual toda a ordem do mundo presente existe. Por um ato soberano de Deus,
Este contínuo espaço temporal passou a existir juntamente com a presente ordem do mundo e por um outro ato soberano de Deus. Esta presente ordem do mundo, juntamente com o contínuo espaço temporal no qual existe, deixar de existir. Antes, atrás e para lá de todo o contínuo espaço temporal, a natureza e o ser eterno de Deus continuam imutáveis. A Bíblia revela que para a presente ordem mundial como um todo, o fim do tempo virá no momento pré-ordenado por Deus. Contudo, há um sentido em que cada indivíduo, mesmo os que hoje estão vivos, deve curvar-se ante este édito divino de que o tempo vai acabar. Individualmente, não precisamos de esperar pelo fim da presente ordem mundial. À nossa frente encontra-se um momento em que o tempo deixará de existir. Um momento em que cada um de nós enfrentará o fim do curso do tempo e passará do tempo para a eternidade. Na casa do falecido Chaim Weizmann, o primeiro presidente de Israel, os ponteiros do relógio pararam no momento da sua morte. Esse panorama é o que aguarda cada homem, independentemente da sua fama ou da sua posição na vida. Para cada homem individualmente, chega uma hora em que os ponteiros do relógio pararão, um momento em que o tempo cessa e a eternidade começa. Alguém expressou este mesmo pensamento dizendo: o relógio atrás de todos os outros relógios é o coração humano. Quando este relógio cessa de bater, então todos os outros pararão de badalar. Para cada indivíduo, o fim da vida é o fim do tempo. O que é que aguarda cada alma que faz parte ao deixar o tempo e entrar na eternidade, que se encontra do outro lado do tempo? Duas ordens universais. Há sem dúvida muitos mistérios e coisas desconhecidas que esperam cada alma que parte, relativamente aos quais a Bíblia não ergue o véu que separa o tempo da eternidade. Contudo, para lá do lá imediato da eternidade, a Bíblia revela duas coisas que são o destino final de todas as almas: a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. A revelação de que todos os homens um dia se levantarão de entre os mortos é claramente declarada por Paulo em 1 Coríntios 15, 22. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tal como a morte é o destino universal de todos através da sua descendência de Adão, assim a ressurreição dos mortos é a ordem universal de Deus para todos. E isto tornou-se possível através da morte e ressurreição de Cristo. Para esta ordem universal da ressurreição dos mortos, a Bíblia aceita apenas um tipo de exceção, e a exceção admitida neste caso é perfeitamente lógica. Os que nunca morreram não vão precisar de ressuscitar dos mortos. É o que Paulo declara em 1 Coríntios 15, 51, 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando Paulo diz aqui, nem todos dormiremos, está a referir-se apenas aos cristãos. Quer dizer que todos os verdadeiros cristãos que estiverem vivos no momento da vinda de Cristo para a sua igreja não dormirão. Isto é, não morrerão. Não dormirão na morte. Em vez disso, os seus corpos serão instantânea e miraculosamente transformados e terão corpos de uma natureza nova e sobrenatural. A corrupção será substituída pela incorrupção e a mortalidade pela imortalidade. Depois disso, não haverá qualquer possibilidade, quer de morte, quer de ressurreição, de entre os mortos. A par desta classe de verdadeiros cristãos que estão vivos no momento do regresso de Cristo, podemos deixar em aberto a possibilidade de duas outras exceções à ordem universal da ressurreição de entre os mortos. São os casos de Enoque e de Elias.
Os 2 homens referidos no Antigo Testamento, que foram transladados da terra para o céu sem verem a morte. Em lado nenhum a Bíblia dá detalhes claros e passíveis de má interpretação de qual será a experiência final desses 2 homens. Mas uma coisa é certa: os que nunca morreram nunca precisarão de ressuscitar dos mortos. Por outro lado, a Bíblia revela com clareza que todos os que morreram ressuscitarão também dos mortos. A outra grande ordem de Deus na eternidade para todos os homens é o julgamento. Em Atos 17, 30 a 31, Paulo alerta o povo de Atenas de que todo o mundo um dia enfrentará o julgamento de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A ordem do julgamento dada por Deus é para todo o mundo em geral, para toda a raça humana. É por essa razão que está ordenado a todos os homens que se arrependam, porque todos os homens um dia serão julgados. Em Romanos 14, 10, 12, Paulo alerta os cristãos de que eles também devem estar preparados para enfrentar o julgamento de Deus. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Aqui Paulo está a escrever aos cristãos, portanto a expressão teu irmão refere-se a um outro cristão. Semelhantemente, a expressão todos refere-se a todos os cristãos. Mais ainda, que não há exceções ao julgamento é indicado pela aplicação universal das 2 frases: todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Mais adiante, nessa série de estudos, examinaremos um detalhe, o programa de Deus para o julgamento de todos os homens, e veremos então que haverá diferentes cenas e propósitos do julgamento segundo as diferentes categorias de homens a serem julgados. Entretanto, está estabelecido esse princípio básico de que todos os homens que morrerem ressuscitarão e serão julgados. Esse princípio encontra-se resumido em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui a frase aos homens está ordenado inclui toda a raça humana em geral. Portanto, podemos dizer que para cada alma humana que através da morte passa do tempo para a eternidade, permanecem 2 ordens universais e irrevogáveis de Deus: a ressurreição e o juízo. Mesmo os cristãos que ainda vivos forem arrebatados para se encontrarem com Cristo na sua vinda, têm de enfrentar o julgamento indicado para todos os cristãos. Com efeito, Paulo diz em Romanos 14, 10, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Praticamente encontramos o mesmo em 2 Coríntios 5,10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Em cada uma dessas 2 passagens, a expressão todos refere-se a todos os cristãos sem exceção. A ressurreição e o juízo estão inseparavelmente ligados pela lógica da Escritura. Em cada caso, a ressurreição precede o julgamento. Em caso algum, ninguém aparecerá perante Deus para ser julgado como uma alma desencarnada, mas em cada caso será o homem completo, a personalidade humana completa, consistindo de espírito, alma e corpo, que aparecerá ante o julgamento de Deus. Por esse motivo, a ressurreição do corpo tem de preceder necessariamente o julgamento final. É nesta ordem que essas 2 coisas são sempre apresentadas nas Escrituras. Primeiro a ressurreição, depois o julgamento eterno. Em 2 Coríntios 5,10, Paulo indica o princípio subjacente que determina esta ordem. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O julgamento tem a ver com as coisas feitas pelo homem no corpo, enquanto esteve na terra, como é pelas coisas feitas no corpo que o homem tem de responder. Deus ordenou que o homem compareça no seu corpo ante ele para responder por essas mesmas coisas. Portanto, a ressurreição do corpo deve preceder o julgamento eterno.
Neste, como em todos os pontos, o programa de Deus é lógico e consistente. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor por esse ensino. Obrigada, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, o Deus que guarda, o Deus que transforma mentes, corações, o Deus que sonda mentes e corações, o Deus que renova, o Deus que purifica, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. O eu sou, o grande eu sou, grande eu sou. Que o Senhor possa tocar nas mentes e nos nossos corações com esse ensino, possa nos transformar à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo e possa nos ensinar a ser mansos e humildes de coração. Que o teu reino avance, Senhor, e a glória seja dada somente a ti. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Graças a Deus. Os Alicerces da Fé Cristã, volume 3, por Derek Prince. Parte 2, capítulo 2. Destinos divergentes na morte. Nesse capítulo, começaremos a examinar em detalhe o que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos. O primeiro ponto que temos de deixar bem claro é que a parte do homem que ressuscitará é o seu corpo, não o seu espírito nem a sua alma. Mas, rigorosamente, a ressurreição de que a Bíblia fala é uma ressurreição do corpo. Para podermos compreender o que isso implica, é necessário analisar sucintamente a natureza plena do homem, tal como a Bíblia a revela, o ser humano triuno. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta a seguinte oração em favor dos cristãos de Tessalônica. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte deste versículo, Paulo usa a expressão vos santifica em tudo. Isso indica que está preocupado com a natureza ou personalidade total de cada um dos cristãos pelos quais ora. Na segunda parte do versículo, Paulo enumera os 3 elementos que em conjunto constituem a natureza ou personalidade plena: espírito, alma e corpo. Igualmente em Hebreus 4:12 lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Esse versículo apresenta a mesma divisão tripla da personalidade total do homem como sendo espírito, alma e corpo. Neste caso, o corpo é representado pelas suas partes físicas aqui mencionadas, as juntas e medulas. Para uma melhor compreensão da constituição da personalidade total do homem, podemos ir ao relato original da criação do homem, dado no início da Bíblia. Em Gênesis 1:26 lemos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Neste versículo são utilizadas 2 palavras para exprimir a relação entre o homem, a criatura, e Deus o Criador. A primeira dessas palavras é a imagem, a segunda é a semelhança. A palavra hebraica original aqui traduzida por imagem é em muitas outras passagens do Antigo Testamento traduzida por sombra. No hebraico moderno, a mesma raiz ocorre hoje na forma verbal que significa tirar a foto de alguém. Essas outras associações da palavra indicam que a sua principal referência aqui, na criação do homem, é relativa à forma externa ou aparência do homem. Mesmo na forma externa do homem, há uma correspondência entre o homem e Deus que não se encontra na criação animal inferior. Contudo, a correspondência entre o homem e Deus vai mais além da mera forma externa. A segunda palavra hebraica aqui usada e traduzida por semelhança é muito mais geral na sua aplicação. Refere-se à personalidade total do homem. Indica que é uma correspondência entre esta personalidade total do homem e o seu natureza do próprio Deus.
Um aspecto importante desta correspondência entre a natureza de Deus e a do homem encontra-se na revelação dos 3 elementos da personalidade total do homem: espírito, alma e corpo. Assim podemos dizer que o homem é revelado como ser trino, uma personalidade total, composta, no entanto, por 3 elementos constitutivos: espírito, alma e corpo. De uma forma correspondente, a Bíblia também revela que o ser do próprio Deus é triuno, isto é, há um único Deus verdadeiro. E, no entanto, nesta única divindade, discernimos as 3 pessoas distintas do Pai, do Filho e do Espírito. Assim, a Bíblia apresenta-nos uma semelhança ou correspondência entre a personalidade total do homem e a natureza total de Deus. Sucintamente, podemos resumir assim essa correspondência entre o homem e Deus. A Bíblia revela um homem triuno, criado à imagem de um Deus triuno. Em Gênesis 2:7, são-nos dados mais detalhes relativos à criação original do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vemos aqui que a personalidade total do homem tem a sua origem em 2 fontes absolutamente distintas e separadas: a parte física, material do homem, o seu corpo, é formada do pó da terra. A parte invisível e material do homem tem a sua origem no sopro do Deus Altíssimo. Essa parte invisível e material do homem é aqui chamada alma. Contudo, como já dissemos em outras passagens das Escrituras, é mais plenamente definida como a combinação do espírito e da alma juntos. A Bíblia indica que o espírito e a alma não são idênticos, mas são 2 elementos distintos que constituem a parte material do homem. Contudo, ultrapassa o alvo do nosso presente estudo: tentar apresentar uma linha precisa de demarcação entre o espírito do homem e a sua alma. Para o nosso alvo presente, basta dizer que a personalidade total do homem tem 2 fontes originais diferentes. A parte física, material do homem, o seu corpo, vem de baixo, da terra. A parte invisível e material do homem, o seu espírito e alma, vem de cima, do próprio Deus. Na morte, o elemento invisível e material do homem, o seu espírito e alma, é liberto do seu vaso terreno. A partir de então, pelo processo do sepultamento, a parte material humana, o corpo, é de novo devolvido à terra da qual proveio, e pelo processo de decomposição regressa de novo aos seus elementos originais. Mesmo quando não ocorre o processo do sepultamento, o corpo do homem após a morte fica sempre sujeito a algum processo de desintegração ou decomposição, que em última análise acaba por o devolver aos seus elementos materiais originais. Assim, é o corpo do homem que após a morte é devolvido aos elementos materiais dos quais foi originalmente retirado. Consequentemente, será o corpo do homem também que pela ressurreição ressurgirá desses mesmos elementos materiais, o espírito humano separado do corpo. Em lado algum, a Bíblia sugere que após a morte, a parte material do homem, o seu espírito e alma, ficará sujeita ao mesmo processo de enterro e decomposição que aguarda o seu corpo. Pelo contrário, há evidências em muitas passagens diferentes da Escritura de que o destino da parte espiritual do homem, após a morte, será bastante diferente do destino do seu corpo. Para a primeira passagem, indicando haver após a morte uma diferença no destino das partes material e espiritual do homem, podemos ir ao livro de Eclesiastes. Quando considerarmos o ensino deste livro, é necessário ter em mente uma limitação definida que o autor, Salomão,
coloca todas as cogitações e conclusões contidas no livro. Isto é claramente indicado por uma frase particular, repetida várias vezes ao longo do livro. Por exemplo, em Eclesiastes 1:3, Salomão pergunta: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Essa questão, com ligeiras variações nos seus termos, é repetida por diversas vezes em todo o livro. No total, a expressão debaixo do sol ocorre 29 vezes. Essa frase particular, debaixo do sol, indica uma limitação deliberada que Salomão coloca a todas as suas cogitações e conclusões ao longo de todo o livro. Todo o livro se preocupa apenas com as coisas debaixo do sol, ou seja, com as coisas que são temporais e materiais, as coisas que pertencem à cena do tempo e à presente ordem do mundo. Podemos compreender melhor essa limitação particular recorrendo às palavras de Paulo em 2 Coríntios 4:18. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui Paulo traça uma linha divisória indiscutível entre duas classes de coisas diferentes. Por um lado, as coisas que se veem e que são temporais, e por outro, as coisas que se não veem e que são eternas. Se aplicarmos agora essa classificação dupla ao livro de Eclesiastes, descobrimos que todo o material contido no livro faz parte da primeira classe de coisas, as que se veem e que são temporais. Neste livro, dos seus estudos, Salomão não procura ultrapassar as fronteiras do domínio temporal e entrar no campo do eterno. Sempre que nos seus estudos atinge este limite, para e regressa a algum aspecto novo do domínio do temporal. Vemos isto na repetição da expressão debaixo do sol. Não há nada no livro que lide com o domínio que não esteja sujeito à influência do sol, o campo do invisível e do eterno. Contudo, esse domínio do invisível e eterno, que Salomão deixa aqui de lado, é referido de diversas maneiras por quase todos os outros livros e autores da Bíblia, e também pelo próprio Salomão em outros dos seus escritos. A compreensão dessa limitação particular do livro de Eclesiastes ajuda-nos a apreciar melhor os ensinos do livro como um todo, e também classifica diversos conflitos aparentes entre as conclusões do Eclesiastes e o ensino de outros livros da Bíblia. Com isto em mente, podemos ver uma passagem particular de Eclesiastes que indica uma diferença entre o destino do corpo do homem na morte e do seu espírito. Encontra-se em Eclesiastes 3:18-21. Disse eu em meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? De acordo com todo o tema deste livro, Salomão coloca a ênfase principal na parte física, material do homem, o seu corpo. Corretamente, portanto, realça que a esse respeito não há diferença entre o destino do homem na morte e o dos animais inferiores. Na morte, o corpo do homem, tal como o de qualquer outro animal, regressa à terra de onde veio e ali decompõe-se, de novo, nos seus elementos constitutivos. Contudo, Salomão continua a apontar que essa semelhança entre o destino do homem na sua morte e dos animais inferiores termina com o corpo físico, não se aplica ao espírito do homem.
O espírito do homem, a sua parte material, tem um destino diferente do espírito dos animais inferiores. Isso é indicado pelas palavras do versículo 21. O fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Salomão inicia esse versículo com uma pergunta: quem adverte? É como se estivesse a dizer: reconhecemos que há uma diferença neste ponto entre o homem e os animais, mas ultrapassa a finalidade do nosso estudo presente. Portanto, mencionamo-lo apenas sucintamente. Não podemos avançar mais. O que devemos entender pela frase que Salomão utiliza aqui relativamente ao espírito do homem na morte do corpo? Diz ele: o espírito dos filhos do homem sobe para cima. Primeiro que tudo, notamos que isto concorda com o relato do homem dado em Gênesis 2:1, que revela que o corpo do homem veio do barro da terra, mas que o seu espírito proveio de cima, de Deus. Como na morte o espírito do homem é liberto do corpo, a direção do seu espírito é uma vez mais para cima, para Deus. Em Eclesiastes 12:1, Salomão retorna o tema da morte e diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Assim, o ensino de Salomão em Eclesiastes, relativamente ao destino do espírito do homem, na morte é breve, mas claro e concorda com as indicações dadas em muitas outras passagens da Escritura. Na morte, o corpo do homem regressa ao pó, mas o destino do seu espírito é para cima, para Deus. O que acontece quando, na morte, o espírito do homem sai do corpo e parte para junto de Deus, o Criador? Parece não haver uma revelação definida da Escritura relativamente a este ponto. Contudo, a Escritura capacita-nos a estabelecer dois princípios definidos a esse respeito. Primeiro, a presença do espírito do homem junto de Deus não é para o juízo final, que só ocorrerá após a ressurreição. Segundo, os espíritos dos ímpios e dos injustos não poderão ter acesso permanente à presença de Deus. Podemos, portanto, concluir que a ida do espírito do homem à presença de Deus imediatamente após a sua morte tem um propósito principal: ouvir a sentença divina, apontando a cada espírito o estado e o lugar que deve ocupar desde o instante da morte até o momento da ressurreição e julgamento final. A partir daí, cada espírito vai para o seu estado e lugar indicados e ali permanece até ser chamado de novo quando da ressurreição do corpo. Os justos separados dos ímpios. Qual a condição dos espíritos dos mortos neste período que medeia entre a morte e a ressurreição? Sem dúvida, há muitas coisas relativas a este assunto que Deus achou por bem não revelar na Bíblia. Contudo, há dois fatos que são deixados bem claros. Primeiro, após a morte, há uma separação completa e permanente entre os espíritos dos justos e os dos ímpios. Segundo, a condição dos espíritos dos justos era diferente no período antes da morte e ressurreição de Cristo, da sua condição atual nesta presente dispensação. Para esses dois fatos claramente definidos, a Bíblia levanta de vez em quando uma ponta do véu entre esse mundo e outro, dando-nos assim uma visão momentânea de que existe mais além. Por exemplo, em Isaías 14, 9-10, é-nos apresentado um quadro do juízo de Deus sobre o reino tirano da Babilônia. O inferno, isto é, o Sheol, desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra e fez levantar dos seus tronos
todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste, como nós, e foste semelhante a nós? Esse relato revela certos fatos definidos sobre a condição dos espíritos dos mortos. Não indica que tenham alguma consciência dos acontecimentos que ocorreram na Terra. Contudo, revela que há pelo menos alguma recordação de eventos que se deram durante o tempo de vida terrena desses espíritos. Além disto, é claro que há uma persistência definida da personalidade após a morte. Há o poder de reconhecimento de uma pessoa por outra, a comunicação entre as pessoas e a consciência da sua presente condição nesse lugar onde se encontram os espíritos dos que partiram. Mais ainda, em certa medida, há uma correspondência entre o estado de um homem nesse mundo e o seu estado no outro mundo. Os que foram reis neste mundo são ainda reconhecidos como tal no outro mundo. Em Ezequiel 32, 17 a 32, é-nos apresentado um quadro algo semelhante da descida ao Sheol, do espírito do rei do Egito. Nos versículos 18 e 19 deste capítulo, Deus fala do seguinte modo a Ezequiel: filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, a terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. Depois, o versículo 21 fala-nos da recepção concedida ao rei do Egito pelos espíritos de outros grandes homens que partiram para o abismo antes dele. Os mais poderosos dos valentes lhes falarão desde o meio do inferno, ou Sheol, com os que a socorrem. Desceram e estão entre os incircuncisos, trespassados à espada. Um exame cuidadoso desta passagem revela-nos-á que produz as mesmas características já notadas na passagem de Isaías previamente examinada. Há persistência da personalidade, há o reconhecimento de uma pessoa por outra, há comunicação entre as pessoas, há consciência das condições presentes nesse lugar dos espíritos que já partiram. Voltemos-nos agora para o Novo Testamento e vejamos que outra luz nos lança sobre o destino da parte espiritual do homem quando da morte. A primeira passagem do Novo Testamento que consideraremos é a bem conhecida história do mendigo Lázaro, que jazia diariamente aos portões do rico, tal como Lucas 16, 19 e 31 registra. Não há nenhuma sugestão de essa história ser uma simples parábola. Foi contada pelo próprio Jesus Cristo como sendo um verdadeiro incidente histórico ocorrido algum tempo antes desse ponto do ministério terreno de Cristo, isto é, no período da dispensação anterior à morte e ressurreição de Cristo. A passagem que trata do destino de Lázaro e do rico após a morte encontra-se nos versículos 22 e 26. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora
esse é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Nessa passagem, há muitas coisas que confirmam as conclusões que já tiramos do Antigo Testamento. Na morte, o corpo, pelo sepultamento, regressa à terra, mas o espírito muda-se para um novo tipo de existência. Nessa existência após a morte, há persistência da personalidade, há o reconhecimento de uma pessoa por outra, há consciência das condições presentes, há também alguma lembrança da vida passada na terra. É o que se conclui das palavras de Abraão ao rico: filho, lembra-te. Tudo isso concorda com o quadro dado no Antigo Testamento. Contudo, esse relato em Lucas acrescenta um outro fato muito importante. Após a morte, o destino dos espíritos justos é completamente diferente dos espíritos dos ímpios. Tanto Lázaro como o rico encontravam-se no domínio dos espíritos, chamado em hebraico Sheol e em grego Hades. Mas os seus destinos ali eram completamente diferentes. O espírito do rico estava no local de tormento. O espírito de Lázaro encontrava-se no lugar de repouso. Entre esses dois lugares havia um abismo intransponível, que não podia ser atravessado por nenhum dos lados. O local de repouso destinado aos espíritos dos justos é aqui chamado Seio de Abraão. Esse título indica que este lugar está destinado aos espíritos de todos os que na sua peregrinação terrestre seguiram as pegadas da fé e da obediência deixadas por Abraão, que por essa razão é chamado o Pai de todos os que creem. Graças a Deus, Senhor, te louvo, te bendigo. Obrigada, meu Pai, por mais esse ensino. Que esse ensino, Senhor, possa ser guardado no nosso coração. Que nós possamos meditar nessa palavra e que nós possamos seguir as pegadas do nosso pai Abraão, que foi salvo pela fé. Porque somente pela fé e crendo no Filho de Deus, no teu Filho amado Jesus Cristo, é que seremos salvos. Porque, como diz a tua palavra, é para se crer no coração e confessar com a boca. Então, Senhor, que todos nós possamos seguir os passos do nosso pai Abraão, para que possamos encontrá-lo lá no teu reino e reinarmos juntamente com ele. Eu oro em nome do Senhor Jesus e te agradeço. Amém. Graças a Deus.